Boa noite, irmãos. Pode sentar. E boa noite também os que estão pela internet nos acompanhando. Nós agradecemos a Jesus por nos trazer de volta a esse lugar. Nossas vidas estão em suas mãos e com certeza é a razão da nossa vitória é ter confiado nossos passos diante do Senhor. Nós, por nós mesmos, não teríamos força capaz de resistir à pressão que o mundo está vivendo hoje. Se você olha no jornal ou vê uma televisão, você vê os milhares que estão sendo destruídos como moscas, sendo destruídos pelo mundo, e ainda podemos ver o nosso povo, nossa família, nossos irmãos sendo abençoados, guardados, caminhando nesta fé. Isso nos coloca num lugar de muito privilégio, saber que eles têm guardado as nossas vidas. Por isso que cada culto que temos e a oportunidade de vir à igreja é para agradecer ao Senhor pela vitória alcançada, É insuficiente o tempo que dedicamos a Deus para expressar verdadeiramente a nossa gratidão a Ele. Cada oportunidade devemos sempre mencionar a sua bondade, a nossa gratidão por termos conhecido o que conhecemos. Que Deus abençoe. Somos gratos pelas orações dos santos, por nós, pela igreja, pelos enfermos. Temos tido boas notícias de cura, Pessoas sendo abençoadas. Eu creio que isso é o resultado da oração de toda a igreja, de todo o povo. É um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E ajuntando todos, nós fazemos um grande poder em benefício da igreja do Senhor. E falando em oração, eu quero aproveitar para convidar a igreja para essa próxima sexta-feira. Nós temos um jejum, aqueles que desejarem, vocês que são nossas ovelhas, que me ouvem pela internet, mesmo que congreguem com outros pastores, e pode, nessa sexta-feira, nós vamos proclamar um jejum com a igreja e nós vamos ter um culto aqui, às 8 horas da noite, um culto de oração. E vamos estar aqui orando pelos pedidos, pelas famílias. Você vai trazer o seu pedido ou mandar por e-mail. Na próxima sexta-feira, muitos estarão jejuando, como nós fizemos da outra vez. E um dos resultados que nós tivemos foi do meu filho Eliezer, que estava mal, uma infecção intestinal terrível, quase não conseguindo chegar na igreja. Naquela mesma noite, ele não estava em dificuldade para chegar na igreja, me passou uma mensagem dizendo: olha, não sei se eu vou dar conta de chegar na igreja. Eu digo: você venha. E ele veio, e a igreja orou, e foi uma libertação total. Então, esse, como tantos outros, eu creio que Deus é capaz de fazer. Então, nessa sexta-feira, vamos proclamar esse jejum coletivo com toda a igreja, aqueles que puderem. Não é uma coisa forçada, é aquilo que você pode fazer, você pode sacrificar um pouquinho para fazer esse jejum. E nós vamos, às 8 horas da noite, estar aqui para agradecer a Deus e, ao mesmo tempo, interceder pelas pessoas, pelas vidas, porque tem irmãos, irmãs e famílias entre a vida e a morte. Eu não digo que essa entre a vida e a morte é física, entre a vida e a morte espiritualmente. E filhos, filhas, familiares e pessoas que precisam muito da nossa ajuda. E são áreas que nós não podemos entrar fisicamente, nós só podemos entrar pela fé. E isso faz com que nós colocamos em nossos corações o sentimento de jejuar por essas causas, por essas questões, muitas vezes são insolúveis, por mais que tenhamos recurso financeiro, por mais que tenhamos condições físicas, muitas delas nós não conseguimos alcançar a vitória, mas quando nós aproximamos de Deus com fé, tudo é possível e nós alcançamos aquilo que nós precisamos. Portanto, nós estamos convocando a igreja, nosso povo, para vocês aí de Assis, de Toledo, que estão me ouvindo nessa noite, em suas casas. Nós estamos convidando, fazendo um convite para esse propósito. Lembrando também que nesse final de semana, por motivo do casamento domingo aqui em Curitiba,
os cultos do sábado e do domingo em Assis, em Toledo, vai ficar sob a responsabilidade do irmão Eliezer Cipriano, já que o pastor Paulino estará vindo para cá nesse final de semana. Então está na responsabilidade do irmão Eliezer. Também, deixa-me ver aqui, chegou um pedido agora pela minha neta, Juju, que está com febre e dor nas costas, né? Nós vamos, no transcurso do culto, nós vamos lembrar de orar por ela, além daqueles que já foram orados hoje. Eu creio que Deus vai abençoar, já tem curado. Nós apenas precisamos aprender a receber o que Deus já tem alcançado para nós, né? Nós viemos de Joinville, vocês sabem, tivemos uma reunião especial em Joinville, e não pude chegar aqui a tempo no domingo. Nós gastamos 5 horas e pouco de Joinville aqui, nesse domingo passado. Alguns saíram um pouquinho mais cedo, conseguiram. Nós não conseguimos, mas eu creio que vocês foram abençoados com o pastor Maurício, né? A pregação que vocês tiveram aqui, conseguiram chegar a tempo. Eu escutei em casa, deu tempo ainda de pegar a parte da pregação. Mas, todas as vezes que você vier aqui, mesmo que não tiver ninguém, existe um que vai te abençoar. Não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso já é uma bênção só em você vir. É uma alegria você poder vir aqui, vir à casa do Senhor. Então, não é tanto pelo pregador, não. É porque ele prometeu que ele iria te abençoar mesmo, né? Ele iria te abençoar. E eu creio que todas as vezes que viemos aqui, não voltamos sem a recompensa de Deus, sem a mão de Deus sobre nós. Por mais simples, humilde que seja o culto, ele sempre tem uma palavra designada a nós. Se nós estivermos prontos para ouvir, entender o que ele quer nos dizer, com certeza nós voltaremos abençoados. Amém. E já foi apresentado uma Oreni lá do Piauí, né? Já se familiarizou com os irmãos aqui, chegou no começo da semana, participou das reuniões, estará aqui no próximo domingo também, participando das reuniões. Eu estava achando interessante que ele tem acompanhado os cultos através dos DVDs que são mandados para eles, e quando você conversa com ele, você vê que ele está na mesma altura dos demais, no entendimento, na revelação, a palavra, e está lá no recanto do Piauí, longe, né? Tão distante, mas, como eu estava dizendo para o Neville, meu filho, Deus não está nivelando o povo. Não existe um membro maior do que o outro, não existe um pastor maior do que o membro. Você conversa com os irmãos, você aprende com eles, porque eles estão tendo um nível espiritual de crescimento, porque no rapto não vai um maior, um menor. No rapto nós todos vamos estar no mesmo nível de fé, porque fé é uma revelação. E a mesma revelação que eu preciso ter para ser raptado como pastor, você terá que ter a mesma revelação como irmão, uma irmã, como uma jovem aí no seu banco. Então, Deus está nivelando cada um de nós. Isso quer dizer que nós estamos nos tornando uma só massa. A massa do Senhor Jesus Cristo, né? O povo em seu todo tornando a palavra nesse dia. Isto é maravilhoso. Graças a Deus por isso, né? Eu esqueci de agradecer, mas nós ganhamos uma câmera para as filmagens aqui, do irmão lá de Cosmópolis, deu um presente para a igreja, uma promessa que ele tinha feito, né? E alguma delas aqui que ele está assistindo o culto, é essa aqui, né? Essa que mostra bem de frente aqui é a câmera que o irmão doou para a igreja. Nós agradecemos, é uma oferta que foi dada para a igreja, não é? Deus abençoe o irmão. E não esqueça que nós criamos um fundo missionário para nós cobrir a despesa dos pastores que vierem nos visitar. Então, essas coisas, quando se fala em dinheiro, em oferta, sempre você vai ter que estar falando. São uns assuntos difíceis da gente gravar, né? De gravar. Então, sempre tem que estar falando, olha, vamos criar um fundo, você vai ajudar para nós pagar os missionários que vêm de fora, ajudar em suas despesas, suas viagens, porque eles trazem bênçãos espirituais e nós podemos retribuir também com bênçãos materiais, colocando a mão no bolso para lhes ajudar. E eu creio que Deus realmente
se agrada quando nós fazemos essas coisas, né? Amém? Eu quero ler aqui um parágrafo de um irmão que mandou para mim, lá de Toledo, irmão Ademir. Isso aqui é uma profecia. Eu estava pensando, às vezes nós queremos entender Deus com a nossa mente de canário, diz o profeta. Porque, na verdade, a nossa mente e a mente de Deus é como a mente de um canário, tão pequena que é. E eu estava meditando sobre isso quando Davi disse: furaram-lhe as mãos e os pés, e eles meneiam os seus lábios para mim. Ele não disse assim, furarão no futuro. Ele estava falando do presente. Parece um paradoxo, porque era um assunto que deveria vir 800 anos depois, e ele estava falando aquilo como se estivesse no presente, dizendo, furaram-me as mãos e os pés. Se ele dissesse assim, furarão, então era para o futuro, ele estava falando como se aquilo estivesse acontecendo no presente. Quando você olhar a mensagem de Mombrana, ele também era um profeta, como Davi era um profeta. A Bíblia chama Davi de profeta. Era como Jeremias, como Isaías. Nós temos que olhar a linguagem profética. Porque se você quiser entender com a sua mentalidade canário, você nunca vai encaixar as Escrituras. Então é preciso que o próprio Espírito nos traga a mente dele, para quando nós olharmos o que o profeta está falando, nós possamos entender isso na linguagem do profeta, não na linguagem humana nossa. Então nós não vamos entender isso. Então você vê coisa de Mombrana falando no presente, que é para o futuro. Você vê ele falando coisa do futuro, que é para o presente. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está em todos os tempos. E a Bíblia foi de Gênesis ao Apocalipse para cobrir toda a extensão da criação do homem, até o homem de novo no Éden restaurado, quando ele terá que voltar para a sua condição original. Então nós precisamos ver, entender, por exemplo, e Deus fez o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou e assim por diante. E depois Deus fez o homem do pó da terra, né? E depois tirou da costela de Adão e fez uma esposa. E nós sabemos e pregamos que os filhos de Adão deveriam vir pela palavra, não era isso? Todos nós sabemos que essa seria a promessa, não era isso? Mas logo em seguida você vai vendo assim, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O mesmo Deus que disse que viria pela palavra, já deixou também dizendo, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Já está tudo na Bíblia. Agora, em que tempo você aplica isso? Como você vai olhar essas coisas se você não tiver uma mente espiritual, se Cristo não estiver em você? Olha, se era para ser dessa maneira, Deus tinha que envolver a Bíblia e trazer mais alguma coisa. Mas ele já deixou tudo pronto. Antes da queda, depois da queda, o que iria acontecer, como as coisas iriam, ele já deixou tudo pronto. Tudo escrito. Tudo como deveria ser. Em outras palavras, se acontecer isso, tem essa alternativa aqui. Se acontecer aquilo, tem mais essa. Se o homem cair, eu tenho um cordeiro. Eu tenho um cordeiro, eu trago de volta. Tudo já estava feito. Nós apenas estamos caminhando naquilo que ele já deixou escrito e pronto para nós. E aqui é uma profecia. E nós cremos que tem que haver uma igreja nesses últimos dias. Uma igreja que receberá ambos, a chuva seródia e a temporã. Amém? Para que essa chuva seródia e temporã? Para que isso? Aí o profeta diz assim, isto se espalhará ao redor do mundo inteiro, nesta era laodiceiana. Haverá uma igreja que está chamada de volta à fé original em Deus. Será uma igreja que terá Jesus Cristo andando nela. Então, é Jesus Cristo andando nela. Não é andando com ela, é andando nela. Amém? Esse foi uma profecia. Mombrana está dizendo, isto está previsto. Vai acontecer. Será uma igreja que terá
Jesus Cristo, andando nela, manifestando a si mesmo. Em outras palavras, você é Jesus Cristo mais uma vez na terra. Isso foi o profeta que disse. Agora, como ele se apresenta em morfe e se esconde em simplicidade, quem verá isto? Somente o eleito vai constatar aonde ele está. Porque manifestando a si mesmo. O alarido do rei estará nela, não com ela. O alarido do rei estará nela, não com ela. Por isso Jesus diz assim: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu habito convosco. É uma coisa. Mas depois ele diz: mas estarei em vós. Estarei em vós. Então, uma coisa é andar com Jesus. Outra coisa é eu carregar o próprio Jesus. Ele andar em mim. Muitos podem andar com ele, como andou, comeu pão multiplicado, foram curados, caminhou com ele. Nicodemo disse: eu não vejo ninguém melhor que o Senhor. Você era um homem que veio de Deus, viu ele. Mas a questão era ter ele. E o que foi previsto para nós nesses últimos dias não é caminhar com Jesus, é Jesus caminhar em nós. Ele estando em nós, manifestando a si mesmo nas suas próprias características, caminhando na terra, vivendo na terra. Mas lembre-se que isto é um segredo, que somente o eleito verá este acontecimento. Nós vamos ler as Escrituras, vocês vão ver que realmente é assim. Amém? Vamos ler. Com que olhos o veremos? Esse o deveria ser maiúsculo, né? O. Com que olhos o veremos? Com qual olhos nós podemos ver a Jesus? Com qual olho eu posso olhar para você, irmã, e ver quem está em você? Com que olhos eu posso olhar para um irmão e ver quem está em você? Que tipo de olhos nós devemos ter? Primeiro vamos ler São Mateus, capítulo 13, versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, veja bem, estão vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem compreendem. É o próprio Jesus falando que estarão vendo com olhos naturais, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado os vossos olhos. Ele estava falando para uma classe de pessoas, explicando a parábola para os discípulos, aí ele vira para eles e diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então, há algum tipo de olho que é bem-aventurado. É uma promessa de Deus. É uma bênção de Deus poder ver. Porque nem todos que estão olhando para a mesma coisa, olhando para o mesmo objeto, olhando para a mesma promessa, não veem. E outros são bem-aventurados porque olham e veem o que aquilo realmente é. Eu quero estar nessa classe. Amém? E você não gostaria também? Porque, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Mas nós fomos escolhidos para... Mas vós sois o quê? Bem-aventurado. Vamos para João capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1, e vamos ver o que é que ele viu.
O que é que ele vai testificar que ele viu? Porque ele estava falando, vocês são bem-aventurados, porque vocês viram que os profetas não viram, no seu tempo desejaram, não viram, não eram para eles. E hoje, quando isso se cumpre, embora todo mundo poderia estar louvando a Deus, agradecido a Deus por ser parte de um povo que viria isto e não estão vendo. Mas eu pergunto, João, o que você tem para testificar para nós daquilo que Jesus falou, que você viu? Vamos ver o que João diz aqui. O que era desde o princípio, já começa por aí. O que era desde o princípio. O que vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Quem era ele? Ele era a palavra manifestada. Era Deus manifestado em carne. Ele era a palavra escrita manifestada. Ele disse, olha o que João está dizendo, o que ele viu. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada. E nós a vimos. Viu a vida. Quem pode ver a vida? Só a vida é em Jesus. Ele é o autor da vida. Só tem vida quem está em Jesus. Então, ele está dizendo que ele viu a vida, ele viu a palavra feito carne. Amém. E testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, nossa alegria só pode se cumprir quando nossos olhos verem o que eles viram. Receber o que eles receberam. Essa é a nossa maior alegria. Então, não pode estar triste. Uma pessoa, um homem, uma mulher, uma família que teve o privilégio de ver esse Jesus, esse Deus, essa palavra manifestada diante de nossos olhos. Agora, vamos ver uma coisa muito interessante aqui, que está em Efésios, o capítulo 1, versículo 18. Veja, preste bem atenção aqui. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Entendimento tem olhos. Paulo está falando, chamando a igreja, para mostrar que tipo de olhos nós vamos ver. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém. Então, os olhos do entendimento. Senhor Jesus, querido Pai Celestial, o Senhor nos ajude a aproximar com fé, com confiança e da maneira correta para receber os benefícios de Tuas promessas. Se porventura nesta noite, Pai, há alguma escama ainda em nossos olhos que tem impedido ver o cumprimento das profecias para hoje, o Senhor ainda tem um pouquinho do colírio que pode abrir os nossos olhos e mostrar, como mostrou a João, quem Ele é e como nós podemos vê-lo, Pai. Por isso nós reunimos aqui, como Teus filhos, pequenos filhos, uma pequena igreja, um pequeno povo, humilde, Senhor. Mas sentimos a bem-aventurança, porque o Senhor se importou conosco. O Senhor teve um tempo para cada um de nós. O Senhor parou por nós para nos mostrar as riquezas da sua glória. Quando nós temos recebido uma mensagem profética, Pai, e não temos recebido para termos um sistema denominacional, mas recebemos como a única e poderosa palavra de Deus, essa palavra que forma em nossos corações a natureza de Cristo, quando nós estamos crescendo cada dia com essa chuva torrencial de ensinamento, a chuva temporã e serôdia, Pai, que tem vindo para dar à igreja a formação completa da imagem perfeita de Cristo, esse Cristo que é
escondido, mas está revelando-se em simplicidade no coração de cada eleito, de cada filho e de cada filha de Deus. Pai, que todos que me ouvem nesta noite, Pai, possam separar a casca e ver o que é o grão, Senhor. Aquilo que está escondido em simplicidade. O Espírito do Senhor para manifestar a Tua palavra e dar a nós o crescimento que nós precisamos para sairmos daqui nesta noite, Pai, caminhando como verdadeiros servos, verdadeiros cristãos nascidos de novo, para compreender verdadeiramente o que o Senhor está fazendo entre nós. Pois nós cremos e entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmão. Deus te abençoe. Então vamos ver um pouquinho aqui da importância de tudo que o profeta pregou. Alguém diz assim, as mensagens antes dos selos. Irmãos, ela é tão valorosa e importante como todas as mensagens após os selos. Tudo que saiu da boca de Deus é importante para nós. O que era antes dos selos, muitos foram profecias. Depois dos selos, foram profecias cumpridas. Nós olhamos para trás e vemos que aquilo já se cumpriu. E você observe na mensagem, minha irmã mandou esse título aqui para mim, ouvi, mas agora vejo. O que você pode deduzir desta mensagem, ouvi, mas agora vejo? Porque não é um título apenas sugestivo de uma mensagem bonita, mas isso nos traz um fundo muito especial para saber o que estava no coração do profeta. Porque nós viemos numa mensagem hoje que tirou Deus da história e colocou Deus no presente. Quando você lê a Bíblia, você não lê ela para 2000 anos atrás, você lê ela na mentalidade de ver ela hoje se cumprindo exatamente como ela estava lá há 2000 anos atrás. Porque Ele é o mesmo ontem e Ele é o mesmo hoje também. Portanto, essas mensagens, ela nos traz um entendimento daquilo que Deus está realizando hoje. Ainda que há tantas advertências de Deus, mostrando para nós de como Ele estaria e como Ele seria. Assim como eu preguei esses dias sobre o retrato falado de Deus, mostrando as profecias do Velho Testamento e quando essas profecias se encarnaram e como elas foram manifestadas. Também existe o retrato falado da igreja e como ela seria nos últimos dias. E nós precisamos compreender que aquilo que foi prometido, quando ela se cumpre, então nós precisamos ter olhos, não olhos naturais, mas olhos da fé. Conforme Paulo falou, olhos com entendimento para compreender que aquilo é o que ele falou estando ali. Por isso os discípulos disseram, agora entendemos, quando ele nos falava, agora entendemos o que ele queria dizer ali. Porque seus olhos foram abertos, seus ouvidos foram abertos, e eles agora compreendiam o que Deus estava fazendo. Irmãos, se nós compreendemos isso, qual é a porção de Deus para nós hoje? Nós não voltaremos nunca vazios. Nós vamos a um lugar e buscamos aquilo que tem. Porque o que tem é aquilo que Deus reservou para nós nesse último dia. Não é mais apenas uma igreja. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos um povo, nós somos o povo. Nós somos a igreja. Está se referindo exclusivamente a alguém que estava numa predestinação, que veio agora ao conhecimento de quem ela é. E nós estamos conhecendo quem somos nós hoje. Amém? Isso é a nossa vitória. Ó homens e mulheres, nessa noite, se você pudesse olhar ao redor e ver quão perto estamos da vinda do Senhor. Sabe quando ele pregou isso? 1965. Aí nós vamos entender como se o profeta estivesse dizendo isso para o futuro. Mas toda a mensagem de Mombrana, você tem que olhar para ela
E você vê que existe algo na mensagem, que cada uma delas que você lê, no Espírito, você tira alguma coisa para montar um quadro. Não está num lugar só. Está em vários lugares. Né? Está em vários lugares. E você começa a olhar. Quando o profeta diz assim, quão perto estamos da vinda do Senhor. Vocês que têm adiado o batismo do Espírito Santo, talvez você descansou sobre alguma sensação, ou algo que você fez que Satanás pode personificar, e não pode ter o verdadeiro Espírito em você, para entrar inteiramente na promessa de Deus. Como pode um homem que alega ter o Espírito Santo, negar uma palavra desta Bíblia, como não sendo correta? Você não pode fazer isso. Não importa quão religioso seja você, a quantas igrejas você pertença, enquanto livre esteja o seu nome, se aquele genuíno Espírito Santo está em você, que é esta palavra manifesta, que é o Espírito Santo, a palavra manifesta para o seu dia é o Espírito Santo. Negar a palavra manifestada para o seu dia é uma prova de que ele não está ali. Porque ele vem vindicar a porção da palavra para o seu devido dia, para mostrar que ele está ali. E o profeta diz: você verá a mensagem e a hora, porque é o Espírito Santo que faz isso. Porém, tem que haver algo para clarear aquilo, a inspiração atingi-lo. Se você derrama água no chão, e não há nenhuma semente ali para ser atingida por aquilo, como aquilo pode produzir alguma coisa? Não há nada ali que possa nascer. Isto é, que apenas o eleito de Deus verá isto. Amém. Apenas o eleito de Deus verá isto. Então não adianta. Isso é a eleição de Deus. Deus vai despertar o eleito, aonde ele estiver. Lutero estava submerso nas catacumbas da Igreja Católica. Lutero estava lá como a semente nos alicerces da Igreja Católica. Um monge, com tantos problemas. Mas quando a palavra para o seu dia foi manifestada para ele, e quando ele leu na Bíblia, o justo viverá da fé, Mombrana disse que aquilo foi um raio de luz que partiu de Deus e atingiu aquela semente que estava no coração de Lutero, aquela carga denominacional, aquela sujeição denominacional, aquele espírito católico, aquele espírito de morte que havia ali, não pôde reter a semente e ela explodiu para fora. E quando ela explodiu, foi como um terremoto nos alicerces da Igreja Católica que desmoronou aquela igreja. Aquele era o poder da semente que precisava receber a luz, e Deus levou a luz aonde estava aquela semente, para mostrar que Deus levará essa luz aonde tiver uma semente, Deus vai levar essa luz. Muitos aqui já viram o que é uma semente nascer. Alguns agricultores, como o irmão Rubens aqui, sabem como funciona. Quando ela está debaixo da terra, ninguém vê ela. Ela está ali debaixo da terra. Mas quando vem uma chuvinha e logo o sol sai, você vai ver que aquela semente começa a empurrar os torrões que há em cima dela. E você vê cada pedaço de terra, de torrão, que estava em cima daquela semente, e você vê uma sementinha, irmão, que se você pegar ela aqui com a unha, você quebra ela em vários pedaços. Mas a força da vida que está escondido naquela semente, ela empurra aquele torrão, um monstro que está em cima dela, e ela joga aquilo para fora e ela brota. Aquilo não é o poder da vida natural, da matéria. Aquilo é o poder da palavra falada de Deus, que está dentro daquela semente, e ela empurra aquela vida, e não há nada em cima que não venha sair. Nada impede.
Por isso, essa luz que bateu em Lutero, ela bateu em Wesley, ela bateu no sistema pentecostal, mas nos últimos dias, ela bateu também na semente eleita, e nós estamos jogando para cima todos os torrões que haviam, e nós estamos brotando. Não somos nós, irmão. Nós somos do mesmo material, nós somos da mesma matéria, mas a questão é a semente e a força que recebe quando essa luz bate. Nada te segura lá. Você vai mostrar essa força que está dentro de você, porque a luz bateu ali dentro de você. Amém. O eleito de Deus viu isto no tempo de Noé, no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, no tempo de Lutero, no tempo de Wesley, no tempo pentecostal, porque aquela era a semente que estava na terra quando a inspiração foi derramada. Agora, enquanto a inspiração é derramada para reunir a noiva, somente aqueles que são eleitos verão isto. De que ele está falando? Eu ouvi, mas agora vejo. E ele está dizendo, somente a semente eleita verá isto. Porque muitos poderiam ter ouvido. Mesmo nos dias de Jesus, quantos daqueles Caifás e Anás e seus seguidores podiam dizer, eu ouvi pela boca de Isaías que uma virgem conceberia. Eu ouvi pela boca de Isaías 9:6, um filho se nos nasceu. Eu ouvi. Mas não tinha nada para ser vivificado. Mas quando aquela escritura que se tornou luz e veio no poço, encontrou uma samaritana que estava coberta por um espírito de prostituição, de pecado, estava ali amaldiçoada pelos religiosos, não havia nada que ajudasse aquela mulher. Mas quando aquela luz chegou, encontrou aquela mulher no poço, havia algo lá dentro daquela semente que cheirou, e conseguiu cheirar a presença da água, conseguiu cheirar que havia uma água que podia fazer brotar, e atraiu aquela semente, e aquela vida que estava ali, Jesus, com a luz, ele disse, eu vou penetrar além do véu, além da carne, além do espírito, além da incredulidade, além dos pecados, mas eu vou penetrar essa luz, e eu vou encontrar uma semente, e ela vai explodir. E quando essa semente nasce, ela é mudada. É isso que Deus está fazendo conosco. Ninguém barrará a revelação de Deus para o coração do eleito. O eleito verá isto, diz o profeta. Isto é para quem? Somente aqueles que são eleitos verão isto. Jesus disse, eu te agradeço, Pai, pois tu escondeste essas coisas dos olhos dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos, os quais aprenderam. Agora, a inspiração tem que atingir isto. Agora, quando a inspiração atingiu aquilo, fez isto. Ele teve isto então. Agora, nós descobrimos, quando chega a hora dessas crises, quando a pressão está bem em cima, você olha ao redor hoje, veja a condição em que estamos vivendo. Não estamos vivendo em uma moderna Sodoma e Gomorra? O mundo não voltou atrás? Aquele foi o mundo gentil que foi destruído então pelo fogo. Não disse Jesus em São Lucas capítulo 17, versículo 28, 29 e 30, que foi como nos dias de Sodoma, assim será também na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem está sendo revelado, o que é revelado? É fazer conhecido um segredo, uma revelação. É revelar ou fazer conhecido um segredo. Amém? Quando vemos essas coisas, nós podemos perceber então que é o tempo de uma revelação chegar. Algo vai acontecer. Uma revelação terá que vir, porque é a promessa de Deus. Mas quem vai atingir? A semente que foi espalhada. Ela vai conhecer isso, porque Deus se encarregará de ir aonde está essa semente. Amém? Agora, estas coisas foram escondidas através de todas as eras da igreja, foram escondidas de todas as eras da igreja, e estão agora sendo reveladas, conhecidas. Agora, nós poderíamos dizer isto,
E se Deus não sustentasse isto, isso seria errado. Estão vendo? Deus não necessita de ninguém para interpretar sua palavra. Ele é seu próprio intérprete. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Ele disse, haja luz, e houve. E não estamos vivendo na era de Lutero, na era de Wesley, ou na era pentecostal. A era pentecostal era apenas uma restauração dos dons voltando para a igreja. Mas estamos vivendo no tempo do entardecer. Estamos vivendo no tempo da chamada da noiva. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo. As eras não compreenderam isso. Não puderam compreender isso. Mas o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da chamada da noiva. Eis aí veio o esposo. Que hora que era? Meia-noite. Meia-noite. Eis aí vem o esposo. Era meia-noite. Hora difícil, hora de trevas, hora de dificuldades. Mas ouve uma voz. Eis aí vem o noivo. Para mostrar em que tempo isso estaria sucedendo. Um tempo terrível, mas é o tempo dele se mostrar. E quem saiu para encontrá-lo? As virgens nécias e as prudentes. Só que uma pôde entrar, a outra não pôde entrar. Por que uma entrou? Porque foram prudentes. Elas se prepararam antes. Elas buscaram antes. Exatamente como foi difícil para os católicos verem Lutero. E os de Lutero verem Wesley. E os pentecostais, os de Wesley verem a era pentecostal. Assim é difícil para os pentecostais verem esta era. É difícil para eles. E sempre foi daquela maneira. Porque isso foi derramado sobre uma semente eleita, e somente aquela. Isto é o que a Bíblia ensina. Eles não podem ver isto. Jesus mesmo orou e ele disse, eles estavam cegos e não sabiam. Apocalipse nos diz, nesta era da igreja de Laodiceia, quando ele foi colocado para fora da igreja, que eles estão nus, pobres, miseráveis, cegos, e não sabem disso. Então você não condena eles. Se eles estão cegos e não sabem, como é que você vai condenar eles? Dê graças a Deus por vocês terem visto. Porque a condição da era, o espírito da era, é realmente para cegar. Cegar o quê? Cegar o cumprimento da palavra para o seu dia. Porque quando a pedra de coroa vem, que seria a culminação da obra mestra de Deus, que é a sua igreja, aquela que ele trabalhou desde o princípio para ter uma igreja imaculada, uma igreja perfeita, uma igreja formosa. Representou isso com Esther, com Ruth, com Noemi, todas as mulheres da Bíblia, representando algo tão especial. Quando ele vem para cumprir isso, eles pegam e jogam para fora. Eles comem o bagaço da cana e jogam o caldo fora. Tem que ser insanidade. Tem que ser uma pessoa fora de si. Porque tudo que foi preparado nessa mensagem, desde 1933, quando veio aquela luz e disse, como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. Desde 33, ele estava advertindo o povo do que veria quando os mistérios fossem revelados, preparando um povo para isso. E quando isto acontece, quando isto é revelado, quando isto é mostrado, a parte principal eles jogam para fora. Come a casca e joga a banana fora. A casca serviu por causa da banana. A casca serviu para proteger o grão, mas eles querem ficar com a casca e não comer o miolo, que é muito mais importante. Isso é o quê? Insanidade. Isso é o espírito de Laodiceia. Só vai livrar do espírito de Laodiceia a noiva. Sabe por quê? Porque ela tem uma semente dentro dela, pré-ordenada por Deus, e que nada vai segurá-la. Nada. Não há força contrária. Então o profeta diz, veja bem, olha o que o profeta diz. Nos pobres, miseráveis, cego e não sabe disso.
está de volta outra vez. Eles não podem ver isto, não podem compreender isto. Eles estão cheios de tradições. Porque virou tradição, irmão, não cortar o cabelo, não se pintar, mulher tem que... Virou somente tradição. Isso aí, irmão, é uma partezinha do mais glorioso que vem depois. Isso não é o tudo, isso é apenas uma parte daquilo que é muito maior do que isto. Assim como os pentecostais ficaram com os dons, aqueles que vieram e saíram da igreja pentecostal para receber a mensagem, estão continuando somente com a casca e deixando o miolo, o principal, o personagem principal está sendo jogado fora. Agora recorda, da palavra prometida de Deus através da boca de Jesus Cristo. O próprio Deus que falou que a criação existisse, quem criou lá no princípio? Quem que falou para que a criação existisse? Foi Deus ou não foi Deus? Foi Deus, não foi? Era Ele, antes da fundação do mundo, que falou as palavras, e haja e houve. Não foi Deus? Haja esquilo. Quem que foi que falou aquela palavra? Haja esquilo. Quem estava criando? Mombrana está mostrando, eu ouvia, mas agora eu vejo. Porque aqui mesmo a gente vai falar da criação dos esquilos. Eu ouvia, mas agora eu vejo. Como que eu vejo? Porque agora eu estou vendo a evidência daquilo que eu tinha ouvido e ouvido e ouvido, e agora eu estou vendo a evidência daquilo. O mesmo Deus que disse, haja luz e haja existência, Ele era aquele Deus antes da fundação do mundo. Então não vamos olhar para o profeta só não, vamos olhar para nós agora. Porque aquilo que foi feito, em parte, foi feito para mostrar para mim e para você qual é o rumo que nós devemos tomar. Em que caminho nós devemos ir. Aquilo é apenas um marco, era uma pequena luz que guiou aonde? Mombrana fala dos magos saindo do Oriente, guiados por uma estrela. Quem era a estrela? Quem foi a nossa estrela? Malaquias 4, a 7ª estrela que brilhou em Laodiceia. Mas para que era aquela estrela? Para nos guiar lá para a eternidade? Não, a eternidade estava aqui na terra. E a estrela guiou a nós aonde estava Ele. O que a estrela fez quando estava guiando os magos? Levou aonde estava Deus em carne, aonde estava Deus encarnado. O que essa última estrela fez para nós? Nos guiou aonde estava o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele feito carne, mais uma vez, o Filho do Homem, manifestando a sua própria natureza. Para quê? Para criar esquilo, para parar a tempestade, para trazer vida à existência, para ressuscitar o peixinho, para converter os filhos da irmã, para fazer tudo isso, sabe para quê? Para mostrar que essa pequena porção, um homem, que nós chamamos de grande, deverá estar agora transportada para um outro corpo. Porque quando eles olharam no irmão Brana, e a irmã Brana, tudo, ligaram da Alemanha, irmão Brana, um filho de um grande homem da Alemanha, disse, irmão Brana, nosso filho morreu, e nós temos visto suas campanhas, que Deus ressuscita os mortos, e nós temos um avião preparado. Se você disser que vem aqui para ressuscitar nosso filho, nós mandamos o avião te buscar lá, em Jeffersonville, você veio aqui, ressuscita nosso filho, e nós mandamos ele de volta lá. É claro, que tentação para um homem, viu, irmão? Para um homem que já tinha visto milagres e sinais, que tentação para um homem. E ele sabia que ele tinha o poder da ressurreição, porque aquilo estava guardado dentro dele. Mas o que ele fez? Ele foi orar, ele foi procurar a direção de Deus, foi buscar o que Deus queria que ele fizesse, porque nós não viemos para cumprir a nossa vontade, nós viemos para cumprir a vontade do Pai, nós viemos para cumprir a vontade do Espírito Santo. E ele orou, e o telefone tocava de hora em hora, e ele dizia, olha, Deus não me respondeu, e a noite adentro, e foi indo lá pelo amanhecer, eu creio, não sei quanto tempo demorou, ele ligaram e disse, irmão, Deus me mostrou, enterre seu filho,
Deus disse para mim, dizer para vocês, enterrar o seu filho. Que é isso? Deus mostrando. Por quê? Porque esse homem tornou-se grande. Todo mundo olhava para o William Branham, Oral Roberts, Billy Graham, T.L. Osborne. Todos olhavam para ele. Todos olhavam como um grande homem. Deus disse, eu vou mudar de máscara agora. Eu vou me esconder outra vez. E saiu daquele corpo e agora está escondido em outro corpo. E quem quiser ver ele agora, terá que ter olhos espirituais, olhos da fé, para compreender aonde ele está escondido. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Vós me vereis. De quem ele estava falando? Vós me vereis. Porque você vê o Deus no irmão, Deus na irmã, Deus na jovem, Deus no rapaz, Deus na criança, Deus no pastor, Deus no diácono. Você vai ver Deus. O mundo não me verá mais. O mundo te chamará de religiosa. O mundo te chamará de crente religiosa. Porque não corta o cabelo, porque não se pinta. O mundo te chamará dessas coisas. Mas o eleito olha para você e diz, ali vai uma cristã. Ali vai a filha de Deus. Ali vai o filho de Deus. Ali vai o eleito de Deus. Por quê? Escondido dos olhos do mundo. Mas vocês não estão com os olhos do mundo. Vocês não estão olhando com os olhos do mundo. Vocês estão olhando com os olhos de Cristo. E quando você olha com esses olhos, você vê o que está por detrás desse véu, escondido debaixo dessa carne, dessas fraquezas, debilidade. Você vê o que está ali, um verdadeiro cristão, que ama a palavra de Deus, que tem deixado o mundo para servir a Jesus. Por isso que ele já falou, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Então ele disse, haja e ouve. Pois ele disse, ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Tudo foi feito por ele, estava no mundo, e o mundo não o conheceu, a Bíblia diz. Mas tantos quanto o conheceram, aí está a vitória, quando você pode conhecer ele. Tantos quanto o conheceram, a ele lhe deu o poder para se tornarem filhos de Deus. Se você não vê o quadro, se você não vê isso, como que você vai tornar isso? Essa foi a promessa. O mundo não me verá, mas se você me vê, vocês têm o poder para se tornar filhos e filhas de Deus. O próprio Criador, ele mesmo, quando ele ressuscitou a Lázaro dos mortos, ele disse, não achais estranhos? Pois a hora chegará, quando todos que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem, e sairão. O próprio Deus que disse, haja luz, disse que a voz do Filho do Homem despertaria aqueles que estão na sepultura. Amém. Então, aí as pessoas pensam assim, então é o irmão Branham? Não, se você pegar a mensagem do irmão Branham, você vê que aquilo que estava em um homem, agora está em uma igreja. Porque o profeta disse que ela é a voz final. Ele falará outra vez, através do seu povo, através da sua noiva, através da sua igreja, ele falará mais uma vez. Mas o mundo continuará não vendo. Quem verá isto? O eleito. Isso tem que acontecer na hora certa. Amém. Ele falou, haja macho e fêmea, e assim por diante. E tudo isso, anos e centenas de anos antes disto acontecer. Mas aconteceu. Amém? Mas aconteceu. Não é maravilhoso? Como Deus tem feito, como Deus tem feito dessa maneira, como Deus tem procurado mostrar para nós a maneira que Ele faz, para que você não passe despercebido. Mas quando acontece, observe bem. Agora, nós descobrimos que nessas horas de real tensão, é geralmente, então, quando o Espírito de Deus move. Ele deixou os filhos hebreus entrar diretamente na fornalha ardente, antes dele mover um dedo. Mas quando ele move de verdade. Agora, nós observamos aqui que em Lucas, no capítulo 17, versículo 30, que ele disse que nos últimos dias, que o Filho do Homem se revelaria,
como ele fez pouco antes de Sodoma e Gomorra. E as mesmas condições existiriam. Ele falou sobre Moisés e queiram desculpar-me, não acerca de Moisés, mas acerca de Noé. Como que o povo estava comendo, bebendo e assim por diante, casando e dando-se em casamento. Então ele chegou e ele disse, agora, como foi no dia de Ló, então assim também será quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora observe, o Filho do Homem foi revelado para o grupo de Abraão como um homem, um profeta na forma de carne humana, um homem comum, com poeira em suas roupas, e Abraão o chamou Elohim. Agora, você pensa que Ló viu isso? Hein? O parente de Abraão viu isso? Não. Ele estava muito ocupado com Sodoma lá. Ele era o governador, o prefeito da cidade, ocupado demais com as coisas materiais, cuidando das coisas materiais. Ele jamais tinha tempo para ver a presença desse homem com poeira nos pés, empoeirado ali. Mas ali estava o Criador dos céus e da terra. Agora, o que é que está prometido para nós aqui? Não olhe para a poeira não, viu, irmão? E não olhe para a roupa não. Porque se Abraão fosse olhar para aquele homem, pela poeira nos pés e a roupa, ele disse, isso aqui nunca. Como é que? Deus vai vir resplandecente. Deus tem que descer com uma roda de fogo ao seu redor. Deus terá que descer com anjos cantando. Não é assim que faz os presidentes? Não é assim que faz os reis? Não é assim que faz os grandes homens? Não é assim que faz o Papa? O Papa, antes de ir, ele manda seus agentes para vigiar o lugar, para esquadrinhar o lugar. Tem que viajar em carro blindado. Elohim, o Criador dos céus e da terra, quando ele desceu para visitar sua semente, o seu eleito, o seu filho, ele se vestiu de poeira, ele se vestiu de simplicidade. Quem olhasse para ele, quem sabe quantas pessoas caminhando na estrada e cruzou por Elohim, e aqueles dois anos disse, boa tarde, boa tarde, boa tarde, passaram por ele, e caminhava outro vizinho de Abraão, boa tarde, e tudo bem, mas quando chegou na semente eleita, ele olhou de longe, a Bíblia diz, de longe quando ele olhou, ele disse algo diferente nele. Porque ele não estava olhando a maneira simples, ele estava olhando o que estava por detrás daquele véu. Era algo sobrenatural de trás do véu. Isso mostrava que ali havia uma semente eleita. Porque se olhasse, irmãos, para aqueles homens, da maneira como ele se apresentou, da maneira como eles vieram, olha quantos vizinhos. Interessante, eu nunca vi esses homens aqui, né? Será que estão indo aonde? Para onde que eles estão indo? Três homens aí, empoeirado e tal. Quem queria conhecer aquela embalagem não demonstrava que havia algo tão poderoso ali dentro. Por isso, irmão, que nesses dias ele embalou a si mesmo em pessoas que não têm nenhuma aparência, em embalagem que ninguém dá valor para você, viu? Mas é de trás dessa embalagem que o olho da fé pode olhar e dizer, ali vai um filho de Deus. Ali vai Elohim caminhando pela terra mais uma vez. Porque ele prometeu que ele faria isso nos últimos dias. Agora, quem tem olhos para ver? Olhos naturais? Não, é fanatismo. Isso aí é extremismo. Isso aí é isso, aquilo. Mas quem pode ouvir e ver com os olhos da fé, com o entendimento dado por Deus, ele para e diz, não, tem alguma coisa por detrás. Quem sabe alguns de vocês me ouviram falar ontem, na transmissão ao vivo, sobre o cego Bartimeu. Ele foi ensinado que Jesus vinha de um portão e ele estava lá. Ele queria ser abençoado. Mas tudo que ele tinha aprendido na vida, ele disse, é o seguinte, ele costuma vir desse lado aqui. E quando ele vier, você pode escutar, vai vir uma barulheira aí atrás dele, porque onde ele vai tem barulho mesmo. O povo canta, grita, joga ramo, faz barulho, berra. É assim, é muito barulho. Quando você vem, ele está lá esperando, com os ouvidos atentos por uma porta, como muitos estão esperando ele voltar. Ah, não, quando ele vier, não, vai ser assim, vai ser dessa maneira. E ele está lá, cego, mas você pode ser cego, mas não seja surdo.
Seja pelo menos capaz de ouvir. Porque o cego, ele era cego, mas não era surdo. Quando ele estava lá olhando lá, esperando, um dia, 2, 3 lá, de repente o barulho vinha lá atrás. Ele, opa, tem alguma coisa errada aí. Diz que ele vem com barulho, eu estou esperando o barulho daqui, mas ele está vindo de outro lado. Que barulho é esse? Ele é Jesus que está vindo. Mas ele veio de cá. E agora? Vou perder minha oportunidade? Muita maneira de gritar. Quando ele gritou, o profeta disse, Jesus parou onde estava. O profeta disse, Jesus nunca ouviu o grito do cego. Jesus sentiu o grito dele. Jesus sentiu porque ele era Deus. Ele foi comovido a encontrar aquele cego. Se você gritar onde você estiver agora, você é uma semente eleita, Deus vai ter uma maneira de abrir os teus olhos para ver de que portão ele tem vindo, de que maneira ele tem sido manifestado, de que maneira ele tem sido manifestado para nós. Porque essa é a promessa para nós hoje. Agora, Jesus prometeu aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado novamente para aquele mesmo tipo de grupo. Então não é para o mundo. É um tipo especial de grupo. Somos um grupo? Eu não tenho importância se eu sou um grupo. Eu só quero ser o grupo que está predestinado para ver o que ele prometeu. Pode chamar de grupo, pode chamar de seita, pode chamar de denominação, pode chamar de religião, não interessa. Eu só quero saber o seguinte, eu vendo a promessa dele para hoje, o resto pode dizer o que quiser, eu estou satisfeito. A semente real de Abraão, pouco antes do fogo cair, recordem, a igreja nunca recebeu mais testemunhas. Abraão, os outros não receberam. O filho prometido que eles estavam esperando foi trazido imediatamente após aquilo. E a igreja está esperando pelo filho prometido. Ele virá bem após os dias desse ministério. Ele será revelado dos céus. Ele será revelado dos céus. Ele será revelado dos céus. Amém. O filho prometido. Ele virá bem após os dias desse ministério. Ele será revelado dos céus. Agora, nós vemos isso claro demais. Isso tem que ser. Agora, a única coisa que tem que ser é algo que pulsa, entra no homem. Deus vindica e lhe diz que lhe mostra que é aquela, é a coisa para acontecer e que você vai. Amém. Aleluia. Amém. Agora, nós ouvimos falar que nos últimos dias, o Filho do Homem viria no meio do seu povo e se revelaria ao povo da mesma forma que ele fez. Nós ouvimos falar. Muitos ouviram falar, mas quem pode ver? Porque ele está pregando a mensagem, ouvi, mas agora vejo. E ele está mostrando aqui, ó. Agora nós ouvimos falar que nos últimos dias o Filho do Homem viria no meio do seu povo. Então, a menos que nós não somos o seu povo, e ele deve estar em algum lugar, então. Porque a promessa é que ele viria no meio do seu povo. E se revelaria ao povo da mesma forma que ele fez, pouco antes da destruição de Sodoma. Como que ele fez lá, então? Ele, com os pés empoeirados, vestido com uma roupagem simples, cheirando poeira, como um homem qualquer da Palestina, como um homem comum. O profeta diz, da mesma maneira, ele seria revelado. O Filho do Homem, o que ele fez quando ele esteve lá? Ele conheceu o segredo que estava no coração de Sara. O que ele tem feito quando ele se manifestou para cumprir Lucas 17:30? Você veio, pega. Bom, basta você pegar o filme O Fundo Clama o Fundo e veja quem é que estava na plataforma ali, dizendo, você veio de tal lugar, você mora em tal cidade, a rua que você mora é número tal, você tem uma doença tal, o médico que examinou é o fulano de tal, mas ele está enganado, você está curado, você pode voltar para casa. O que estava acontecendo ali? Para T.L. Osborne, para Lindsay, para os homens do evangelho completo, o que estava acontecendo ali? Era apenas um evangelista, era apenas um pregador de cura divina, era apenas um homem ministrando uma palavra para um povo, mas
Eu ouvi, mas agora eu vejo que aquilo ali era mais do que um homem. Aquilo era o cumprimento da palavra de Deus, que levantaria um homem nessas condições para revelar os mistérios da Bíblia para nós. Também deu a promessa a Abraão. Abraão tinha ouvido a voz de Deus. Pode ser que ele o tenha visto de muitas formas diferentes. Eu não sei como ele falou com ele através de sonhos ou através de profecia, mas desta vez ele o viu. Ouvi falar de ti, agora eu te vejo. Amém. E veja isso aqui agora. Igreja. E a igreja tem ouvido falar dele. Eles leram sobre ele, e o que ele fez, e a promessa que ele fez, mas agora nós o vemos, com os nossos olhos, exatamente como Jó viu. Ouvi falar de ti, mas agora te vejo. Oh, quão diferente é. Quão diferente é. Aleluia. Quão diferente é. Ó, irmão, o tempo passa muito rápido, mas tem coisas maravilhosas aqui. Deixe o Espírito Santo lhe dizer que você é um pecador. Deixe que o Espírito Santo lhe diga que você está errado. Deixe o Espírito Santo provocar a você, através da Escritura, que você está escrituristicamente errado. Deixe o Espírito Santo mostrar. E que? Pois ele somente se moverá através de um só canal, direto de cada Escritura de Deus. Ele não deixará nada ser ignorado. Se você o fizer, ele nunca lhe servirá de nada, porque o Espírito Santo pode inspirar isto a você. Porém, se a alma não está correta com Deus, como examinamos nessa semana, de qual modo não é bom. Recordem, os falsos ungidos se levantarão nos últimos dias, não falsos Jesuses, falsos Cristos ungidos, e enganarão o próprio eleito, se fosse possível. Mas é possível? Não. Porque o eleito resiste à prova. O eleito resiste o teste. O eleito sabe como resistir pela palavra. Mas assim está escrito. Aquela queda de braço entre Jesus e o diabo no deserto. Satanás, inspirado também pelos demônios, levantou e disse: está escrito. Ele disse: mas também está escrito. O diabo só aguentou 3 nocautes. No terceiro, ele caiu para nunca mais levantar. Foi 3 vezes que Jesus resistiu o diabo pela Bíblia e nunca mais o diabo se levantou. Sabe por quê? Ele era a palavra. Só uma igreja palavra. Só uma igreja palavra. Só uma igreja palavra vai resistir à prova desse último dia. Só uma igreja palavra, não é livrinho na mão, não é a Bíblia escrita com letras ali, não. É uma igreja palavra, é a Bíblia vivendo dentro de você. O Jesus não ficou lá fazendo um apanhado de parágrafo para derrotar o diabo, a falsa doutrina, não. Ele era a essência da Bíblia. A igreja torna a palavra perfeita de Deus. E quando o diabo vem, não se preocupe não, irmã. Jesus disse: não preocupeis, porque naquela hora certa, a palavra certa você vai dizer, porque a palavra está dentro de você. Que tempo maravilhoso nós estamos vivendo. Quem está em apuro é o diabo, não nós. Ah, vocês estão apurados, ó a marca da besta, ó a perseguição, ó o que o mundo está trazendo contra vocês. Que nada, não se preocupe. Não se preocupe não. O mundo está tentando nos amarrar. Amarraram Pedro, nosso primeiro apóstolo ali, o apóstolo São Pedro, amarraram ele, fecharam lá. Sabe o que ele foi fazer? Já que eu tenho que morrer amanhã, eu vou dormir essa noite o melhor que eu posso. Vou morrer pelo menos em paz, sossegado, descansado. E foi dormir. Estava tudo preparado contra ele. Todo o sinédrio, todas as ordens para matá-lo. Já tinha matado seu irmão um dia antes, que era Tiago, cortaram a cabeça. Então era certo que no outro dia era a cabeça de Pedro que ia rolar. Já rolou a cabeça de João Batista, rolou a de Tiago. A próxima era dele. Mas um homem que tem o Espírito Santo, irmão, que está seguro em Cristo,
Ele não estava preocupado com as ameaças do diabo, não. Ele foi dormir. De noite, sabe quem foi acordar ele lá? Um pesadelo? Que o pesadelo, para quem está preocupado com as contas, com as dívidas, com os negócios. Não, não foi um pesadelo, não. Quando ele sentiu a mão bater, ele disse: Pedro, sai daqui. Esse lugar aqui não é para você não, Pedro. Não chegou a tua hora ainda não, Pedro. Você tem que sair daqui. Ele disse: será que eu estou dormindo, acordado, sonhando? Mas ele levantou, ele obedeceu. E a igreja obedece à voz do Senhor também. Sabe caminhar aos passos do Senhor. E ele levantou. E o profeta disse que quando ele levantou, as portas abriram misteriosamente. Ele passou por uma, passou por duas, passou por três, saiu lá fora. Sabe o que a igreja estava fazendo? Orando por ele. Enquanto, em vez do Pedro mesmo estar orando por ele, não, quem estava orando por ele era a igreja. A igreja estava preocupada com ele, que a igreja precisava dele. Ele estava, não, se eu morrer, eu já sei onde eu estou. Alguns segundos eu já estou do outro lado. Mas a igreja precisava dele. Quando amanheceu o dia, que vão procurar o Pedro na cadeia lá, as portas estavam tudo fechadas, mas como é que esse homem sumiu daqui? Irmão, tornou uma teofania para sair da cadeia. Deus mudou ele numa teofania, passou por todos aqueles portões ali, levou para o outro lado. Quando Deus está conosco, não se preocupa não. Deus tem a forma de nos guardar nesta hora de prova. Amém. Vamos aqui. Observe. Observe, ela tinha uma obra para fazer por ele. Ela tinha ouvido falar dele, aquela mulher que lavou os pés. Agora ela o tinha visto com os seus olhos. Ela tinha uma obra para fazer. E ela não tinha nada com que fazê-la. Então ela se apressou para a frente de qualquer modo para fazer a obra. Deus forneceu a água e toalhas para lavar seus pés. Quem que era? Aquela que lavou os pés de Jesus. Não tinha como fazer. Não tinha água e não tinha toalha. Deus fez ela chorar e ela lavou os pés de Jesus com as lágrimas e enxugou com o cabelo que o próprio Deus tinha dado para ela. Deus quer que você devolva para Ele o que Ele deu para você. Ele provê de alguma maneira. Amém. Ela tinha ouvido falar de um Deus vivo toda a sua vida, mas agora ela o tinha visto com seus olhos. Ela sabia que era Ele. E a inspiração a atingiu e disse: esse é o mensageiro. Ele precisava de um serviço. Ela não tinha nada com que servi-lo. Seus pés estavam sujos, mas de qualquer forma, ela se apressou para a frente, para fazer-lhe uma obra, porque ela estava inspirada a fazê-lo. Ó membro apóstata de igreja, homem ou mulher, denominacional, não pode você ver a necessidade que Jesus tem esta noite? Se a inspiração pode somente lhe atingir, esta é a hora para fazê-lo. Porém, ela o viu com seus olhos. Os outros ali estavam até mesmo zombando. Não viram quem ele era. Não perceberam quem ele era, mas ela viu, porque ela estava pré-ordenada para ver. Então ela podia ver quem era ele. Eles não criam na sua mensagem, francamente. O anfitrião, o pastor anfitrião, o velho Simão, o levou ali embaixo para que eles criticassem dele. Eles não criam que ele era o profeta. Quem era responsável pelas críticas? O anfitrião, o pastor mais velho, o missionário, o grande homem que deveria se levantar e dizer: olha, esse é ele. Não, levou um grupo de pessoas para criticar de uma mulher e de um homem que era o cumprimento da palavra e de uma mulher que estava vendo o cumprimento daquela palavra. Será que a história se repete ou não se repete? Sim, se repete. Ainda se repete. Então, quando parecia que o diabo tinha trabalhado nisso exatamente, para ele dizer isso, ele disse em si mesmo: se esse homem fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher era aquela aos seus pés. Se ele fosse um profeta, está vendo? Nem mesmo lhe foi revelado quem ele era. Ali não poderia haver nenhuma inspiração que o atingisse, porque não havia nada ali para atingir. Mas isto a atingiu. Seus olhos tinham visto além da sua crítica. Ela cria que ele era. Veja, a palavra dos profetas. Ela sabia que
que ele era todas as palavras dos profetas. Foi vindicado nele. Ela tinha ouvido falar que ele estava na terra. Sim, ela ouviu falar que ele estava na terra. Mas agora ela o vê. Observe o que ela fez. Ela viu a palavra feita carne, o Messias, o Emanuel. Quando ela deu vazão à sua pulsação de fé, da revelação de quem ele era, no tempo em que ela estava vivendo, que ele era o Cordeiro de Deus para tais pecadores como ela era, ela saiu para servir sua necessidade, sem saber como ela faria isso. Mas Deus proveu uma maneira para ela. Esta é a maneira que é com uma cura genuína vem, quando lhe é revelado que ele foi ferido por suas transgressões, moído por nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras você foi sarado. Quando lhe é inspirado ver sua presença aqui, de São Marcos 11, ou São Lucas 17:30, que ele vai revelar a si mesmo nos últimos dias, entre o seu povo em carne humana, como ele fez antes de Sodoma. Quando você vê aquilo, algo lhe atinge. Você não pode ser a mesma pessoa mais. O cego não foi, a samaritana não foi, a pecadora que lavou seus pés não foi. Quando ela viu que ele era o Deus encarnado, a sua vida mudou. Quando a igreja entender e ver com os olhos da fé aquilo que Deus prometeu para hoje, e ela conseguir enxergar isso, ela dirá, como João disse, nós tocamos a palavra da vida, nós vimos a palavra da vida, nós caminhamos com ele, nós comemos com ele, ele era luz. Amém. Ele era luz. E aqui nós estamos, meus amados. A revelação nos traz a nossa posição dentro do corpo. É isso que Deus está fazendo conosco. Não importa, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei em vós. O diabo, Mombrana estava indo para buscar seu filho na escola, ligou o rádio. Depois ouviu alguma coisa, ele começou a ouvir uma voz. Sabe, esse Jesus que vocês pregam aí, ele foi nada mais, menos do que um homem que viveu lá na Palestina, e que foi um profeta, um grande homem, mas ele não era o Messias coisa nenhuma. Ele era apenas um homem comum que começou a pregar e o povo começou a crer nele e fazer dele um Deus. Mas ele não era nada, ele morreu como qualquer um outro. Ele não era Deus coisa nenhuma, e aquilo foi, e o profeta escutando aquilo, e o diabo lhe falando que ele não era Deus, que aquilo era apenas uma imaginação do homem, que aquilo não era verdade, como eles querem provar hoje que Jesus, o iraniano lá, né? O iraniano, a semente de Caim, claro, a semente de Caim, dizendo que Jesus não morreu na cruz, não, que aquilo é uma história, que não houve holocausto, o diabo. Aí eu fico pensando, irmão, se você vê o diabo encarnado num homem desse, você vê o diabo encarnado numa mulher dessa, você vê o diabo encarnado numa presidente dessa, você vê o diabo encarnado numa atriz dessa, você vê o diabo encarnado num homem daquele, você não pode ver Deus encarnado numa mulher, num homem, num jovem, num pastor, num ministro. Se nós podemos ver o lado contrário, não podemos ver o lado certo. Mas o diabo enganou o iraniano lá. Mas quando ele chegou na mente de um profeta, aquela mente que tinha sido convertida, ele começou a ouvir aquilo que o diabo dizia, ele disse, está bem, Satanás, eu quero fazer apenas umas perguntas para você. Quando Isaías falou, no capítulo 53, que ele seria levado como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores, e que ele foi levado diante de Pilatos, foi ou não foi? E como a Bíblia disse que ele seria contado com os pobres na sua morte, que ele não tinha uma sepultura para ser sepultado, ele foi ou não foi? E que diz que isso, e foi citando, e de repente o diabo começou a entrar em apuro, e disse, então Satanás, aqui não é lugar para você não. Você pode pegar a mente do iraniano lá, você pode pegar a mente do presidente, você pode pegar a mente, mas a minha mente já foi tomada pelo Senhor, e a Escritura já está dentro do meu coração. E disse, vai-te, Satanás. Por isso nós nos tornamos a palavra, porque é a palavra que vence o diabo. Amém? Vamos ficar em pé.
Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dirija. Amém? Eu creio que nós estamos abençoados, irmão. O mundo pode não ver, mas eu vejo. Quando eu vejo vocês aqui numa quarta-feira, depois de um dia de trabalho, lutando, trânsito, dificuldade financeira, você vem na igreja. Eu estava vendo uma pequena reportagem hoje, esperando a minha esposa ali, fazendo um exame, tirando sangue. Eu comecei a ver alguma coisa ali, uma moça dizendo assim, olha, toda quarta-feira eu vou na igreja tal, porque eu sinto refrigério, eu sinto abençoada, e ela de brinco na orelha, cabelo cortado, pintada, dizendo, Deus tem me abençoado, eu saio do trabalho, e eu vou na igreja, e eu chego em casa 10, 11 horas da noite, mas eu sinto recompensado, porque Deus fala comigo. E eu pensei, e nós? O que nós não deveríamos fazer? O que nós não deveríamos fazer, irmão? Porque vai numa catedral, onde você tem que investir financeiramente para Deus te abençoar, sendo que Deus nos deu tudo gratuitamente. Um lugar para você adorar em espírito e em verdade. Que a igreja do Deus vivo deveria fazer. Essas portas deveriam ser pequenas para conter o número de eleitos de Deus, para se reunir num lugar onde você sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Que não estamos aqui para melhorar nossa vida material, embora Deus possa fazer. Nós estamos aqui porque cremos que há uma palavra que nos prepara para sair desse corpo de morte. Amém. E subirmos num arrebatamento. Isso deveria infundir em nossos corações um desejo muito mais profundo e uma gratidão muito maior. Deus nos ajuda a aproveitar essas oportunidades. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Eu posso ver Deus em você. Amém. Amém. Irmão Valdemar Vieira, de Curitiba, a irmã Gleci família, de Colombo, irmã Guiomar e família, de Guaíra, irmã Lindalva, de Guaíra, também irmão Gabriel e família, irmão José Francisco, irmã Maria e irmã Noemi, irmão Jean e família, irmão Wesley e família, todos de Toledo, irmã Deise Sarmento de Pinhais, irmã Maele Alves, São José dos Pinhais, irmão Sandro Adalberto e família de Vera Cruz do Oeste, irmão Tiago, irmã Rosane, Novo Hamburgo, irmão Hélio e família de Florianópolis, irmão João Gomes, Camboriú, irmão Alodir Cardoso, Camboriú, irmão Eliseu Silva e Mariana, Joinville, irmão Elifas e Mônica, em Macaé, irmão Marcos e família, Marcos Maia e família, irmão Luiz Carlos Santos, em Itajaí, irmã Sabrine, em São Leopoldo, irmão Marcos, em Jataizinho, irmão Antônio Santos, Valinho, irmã Ana Rosa e Nerci, em Rio Manso, irmã Esther e Ricardo, em Belo Horizonte, irmão Wenes e família, em Mogi das Cruzes, irmão José Batista, em Lagoa Santa, irmão Josias e família, em São Paulo, irmão Antônio Barabas, em Turvo, irmã Ana Lídia, em Gravataí, irmã Ana Cláudia, em Sete Lagoas, é a esposa do pastor Charles, né? Sete Lagoas, irmã Dileuza, em Rio Negrinho, irmão José Batista, em Lagoa Santa, mais uma vez, irmão Aparecido e família, em Cosmópolis, irmão Eliezer Garcia, em Campo Grande, irmão Joel Júnior, em Pato Branco. Amém. Estamos agradecidos por todos que participaram conosco. Sábado estaremos aqui, se Deus permitir, crendo que Deus continuará com essa chuva temporã e serôdia. O que é uma chuva temporã? Ela é passageira, mas ela é fundamental. Ela é no tempo certo, porque é para dar vida ao grão. Amém. Vamos orar pela Juju e também, irmão Antônio Altino, pede oração por seu pai Antônio, que nesse momento passa por dificuldades, e por sua família. Por irmã Ana Cláudia, esposa do pastor Charles, pede oração para que Deus lhe dê saúde, pois está com gripe. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai celestial e querido Deus, nós estamos muito abençoados. Por mais que sofremos e somos afligidos, temos motivo para erguer a nossa cabeça e agradecer ao Senhor. Nesta noite, Pai, quando o Senhor compartilhou conosco o pão, a palavra de vida eterna, o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. E nós poderíamos tocar no Senhor pela fé. E é pela fé que nós estamos intercedendo pelos enfermos, crendo, Pai, que a nossa palavra nada é, mas ela transmite a palavra do Senhor, a favor do enfermo, a favor do doente, aonde estiver, desde a criança ao adulto, aonde estiver agora,
Que essa palavra de vida possa restituir, trazer de volta a saúde que foi levada pelo diabo, e que ele seja vencido nesta noite, e essas vidas sejam restauradas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mãos levantadas, Pai, aqui, e por onde a minha voz está chegando nesta hora. Se há alguém doente, Senhor, se há alguém desesperado, se há alguém precisando de uma vitória, conceda nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que receba a cura, receba a bênção da vitória, e todos que aqui vieram, Pai, sejam revigorados suas energias, para voltar aos seus lares, na bênção de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sábado, ou melhor, sexta, nós temos proclamado um jejum. Todos que quiserem nos acompanhar nesse jejum, nós vamos jejuar e orar, e às 8 horas da noite, sexta-feira, nós vamos estar reunidos aqui para um culto de oração, em busca de mais do Espírito de Deus, mais de cura para o nosso corpo, para a nossa família, e mais das bênçãos de Deus, amém? E com os cooperadores, nessa quinta-feira, estaremos reunidos a partir das 7h30 da noite. Deus te abençoe, abrace a teofania de Jesus aí. Você é a teofania de Jesus, é onde Jesus está escondido hoje, é onde Ele se escondeu hoje. Homens, mulheres, jovens, velhos, Ele tem se escondido em você. Abrace essa teofania. Deus te abençoe. Até sábado, se Deus quiser.